Muito que bom dia para vocês que estão aqui me acompanhando, ou boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão aí me vendo. Hoje começa um quadro aqui no meu canal do YouTube sobre emagrecimento. Quem que não quer, né? 99% das consultas do consultório ali são sobre emagrecimento. Por quê? Todo mundo quer se sentir bem com o seu próprio corpo. E esse é o meu propósito, te ajudar a se sentir bem com o que você vê no espelho. Certo? Então hoje começamos aqui uma live sobre emagrecimento. Toda semana eu estarei aqui com vocês. Hoje a gente vai tomar um café com a Nutri. Pode ter dias que a gente vai tomar um chá, um almoço, um jantar, né? Dependendo da hora que a gente for gravar aí o quadro. Certo? Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, que a gente vai desmistificar tudo sobre emagrecimento. Eu vou te dar dicas, estratégias, mudança de mentalidade. A gente vai conversar bastante, trazendo bastante conhecimento para vocês sobre o tema, certo? Eu vou pedir para que vocês possam se inscrever aqui no canal. Se vocês puderem fazer isso, ajuda tanto ao canal a crescer e também ajuda vocês a receber mais novidades sobre o tema. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou nutricionista há mais de 14 anos e o meu propósito é ajudar a você a se sentir bem com o seu corpo, né? Então, assim, desde que minha mãe fala, né? Desde criança, eu queria ser médica de emagrecer, que hoje em dia a gente sabe que é a nutrição, né? E por quê? Eu era acima do peso, eu era bem gordinha quando eu era mais nova. E isso era uma dor, né? E pensa, gente, a minha casa, minha mãe é confeiteira, então na minha casa era muito difícil manter uma dieta saudável, porque eu tinha livre acesso a doces o dia todo, né? Tinha a cozinha dela de doces lá, então tinha muito disponível. Visualmente, né? Quando a gente vê, a gente fica com mais vontade. Então isso dificultava muito o processo. Mas conseguimos, né? Eu lembro quando eu saí da casa da minha mãe, eu emagreci 3 quilos em menos de um mês. Só para vocês terem ideia. Mas então, esse sempre foi meu propósito. Fazer com que você se sinta bem com o seu próprio corpo. Então, desde criança eu queria nutrição. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz um técnico em nutrição, um curso técnico, para ver se era isso mesmo que eu queria. E depois na faculdade, né, vi realmente que era o que eu queria. Trabalhei em várias áreas, trabalhei em indústria de alimentos, trabalhei em asilo, em hospital, em medicina preventiva, dava palestras. Mas a minha paixão sempre foi a área clínica, né, sempre foi o indivíduo ali. Então, e a minha paixão juntou com esse propósito. Eu atendi por muito tempo convênio, e no convênio tinha muita demanda. E daí isso foi me saturando, porque eu fui fugindo desse meu propósito, né? Porque eu atendia muita gente em curto período de tempo, eu não conseguia dar o meu melhor, o meu máximo, e isso foi me incomodando, até onde eu deixei o convênio. Há pouco tempo eu deixei o convênio, porque eu queria aquele olhar mais individual, mais humanizado ali para o paciente, me dedicar mais. Eu sou especializada em saúde da mulher, sou especializada em emagrecimento e em nutrição materno-infantil, né? Então, a nutrição materno-infantil também engloba emagrecimento. Porque a mulher, para gestar, para não transformar uma gestação em gestação de risco, ela precisa estar dentro do peso. Isso ajuda muito, né? É saudável. E depois que ganha o neném, toda mulher quer voltar para o seu peso de antes, né? Ou até menos. Então, isso também tem grande impacto sobre o emagrecimento. Então, tudo acaba englobando o emagrecimento aí, certo? Então, hoje eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito. Eu falo sobre o que eu gosto, eu atendo o que eu gosto, né? Então, e atendo de forma mais individual e humanizada como eu queria, certo? E eu vou dar um spoiler para vocês que eu estou lançando muito em breve mesmo, uma mentoria sobre emagrecimento para você, mulher, que deseja perder de 5 a 10 quilos em 90 dias. Quem que não quer chegar nas festas de final de ano, no Natal, com 10 quilos a menos? Me conte aqui. Quem quiser, quem se interessar sobre essa mentoria, eu vou deixar o link aqui na descrição
que daí lá a gente vai criar um grupo VIP. Já tem, na verdade, esse grupo VIP, já tem bastante gente inscrita. E pode ficar tranquila que não é aquela galera mandando mensagem o dia todo no WhatsApp, tá? É um grupo fechado e a gente só vai falar sobre o lançamento da mentoria. Se inscrevam aqui no link que eu vou deixar no canal. No Instagram eu sempre coloco também, então sigam lá no Instagram, que também tem algumas novidades. E a mentoria, então, é voltada para você que realmente quer perder de 5 a 10 quilos em curto período de tempo, em 3 meses, 90 dias, né? Quem não quer chegar lá no final do ano, então, com o biquíni que você gosta, sentindo bem com o que você vê no espelho, não é mesmo? Então, se inscrevam aqui que sempre vai ter novidades sobre a mentoria também, tá? Se inscrevam aqui no link que eu vou deixar. E uma coisa importante, como será a primeira turma, eu quero fazer minha menina de ouro, né? Então eu vou estar muito próxima, eu quero me dedicar muito, uma dedicação total. A gente colocou um monte de bônus, coisas que eu acho, não sei, na verdade, se vai ter nas próximas turmas. Então se inscrevam nesse aqui primeiro, que é o que a gente vai ver bem de perto, a gente tá dando muito brinde, que vocês não vão se arrepender. E ainda de praxe, ganham um corpo bonitão até o final do ano, até a festa de final de ano, né? Na época que a gente tá aqui. Beleza. Então vamos agora para o tema, né, que a gente veio falar, que é sobre fome emocional. Então hoje a gente vai linkar o emagrecimento com a fome emocional, certo? Como que isso pode atrapalhar o seu emagrecimento? Como que a fome emocional atrapalha o seu emagrecimento? Principalmente agora no final de semana que vai chegar, eu vou contar para vocês uma história de uma paciente que descompensava muito nessa fome emocional, né? Então é assim, ela trabalhava muito durante a semana com um cansaço mental, ela tinha um cansaço mental muito grande no trabalho. E durante a semana ela fazia dieta certinho, fazia tudo bonitinho. No final de semana, ela descompensava. Ela tinha aquela mentalidade, por isso que eu sempre falo, que a gente tem que começar a dieta aqui, ó, na mente, né? Então ela tinha a mentalidade que ela podia, ela estava tranquila no final de semana, não preciso trabalhar, posso comer o que eu quero, eu não preciso de rotina, não preciso de regra. E o que acontecia? Ela começou a não sair da inércia do peso. Ela fazia bonitinho durante a semana, final de semana ela aumentava muito o consumo de fast food, de vinho, de doces, muita saída com amigos e ela engordava. Durante a semana ela emagrecia de novo, final de semana ela engordava. E é onde ela mantinha a inércia e não saía daquela zona de peso. Além do mais, gente, mulher sabe, aumenta inchaço abdominal, então a circunferência abdominal tinha sempre um inchaço ali, né? Uma retenção de líquido. Então, ela começou a se frustrar porque ela fazia dieta certinho e não conseguia perder peso, né? Onde está o erro, Camila? Aí a gente foi vendo bem de perto que tudo começava onde? Na fome emocional, né? Porque ela tinha a compensação que eu posso comer final de semana. É uma forma dela trazer uma felicidade, uma tranquilidade pro peso da semana, que ela ficava muito cansada com a rotina, tá? Então, como eu sempre digo, tudo começa aqui, ó, na mente, tá? Então, assim, o que me traz a emoção para comer, né? Então, assim, quando eu como emoção, né? Eu tô comendo porque eu tô triste, eu tô comendo porque eu tô feliz, eu tô comendo porque eu tô ansiosa. E comer vai resolver? Eu sempre dou o exemplo. Se eu tenho uma prova e eu tô ansiosa com essa prova que eu tenho amanhã, e eu disparo a comer, disparo na comida. Se eu comer, vai resolver? Vai fazer eu ir bem na prova? Vai fazer minha prova adiantar e ser hoje, para eu acabar logo com essa ansiedade? Não. Então, a frase que a gente tem que ter em mente, que eu vou falar aqui para vocês, que se o problema não é a fome, né, é a ansiedade, é outra coisa, a solução não é comida. Tenha isso com vocês. Se o problema não é fome, a solução não é a comida, né? E uma coisa que eu recebo muito também no consultório, que a gente tem que desmistificar, é sobre a compulsão alimentar. Muita gente fala, Camila, eu sou compulsivo, eu como por compulsão.
que a gente tem que entender? A diferença entre a fome emocional e a compulsão alimentar. A fome emocional é isso que eu falei pra você. Eu como porque eu tô triste, eu como porque eu tô feliz, eu como porque eu tô ansiosa, né? Então eu sempre levo a comida para a emoção, né? Eu tinha uma paciente, gente, que ela comia quando ela ficava sozinha em casa. Final de semana, meus filhos saíram, eu tô sozinha, então eu vou aproveitar e comer aquela comida que traz aconchego, conforto, algo gostoso, algo que eu gosto, tá? Então isso é comer emocional. O comer compulsivo, ele é um transtorno, então é caracterizado uma doença. Então o comer emocional é algo que a gente tem que tratar com psicólogo, com psiquiatra, além de nutri. Tá? Então é uma junção aí das áreas que se ajudam para a gente conseguir tratar esse transtorno, tá? Então normalmente a compulsão é comer muito, muito mesmo, tá? Tipo assim, uma pizza inteira da geladeira, ou comer a geladeira toda, 3 barras de chocolate em curto período de tempo. Então é coisa que fisiologicamente a gente não consegue, não é uma fome que a gente tem, come um pouquinho e sacia. A gente não consegue ter essa questão da saciedade, tá? Então é muito diferente esse transtorno da fome emocional. Então isso é legal que a gente entenda, né? E normalmente a compulsão depois vem a frustração, né? Então assim, você come e depois fica muito triste porque vê tudo que você comeu. Então isso é bem ruim. Eu coloquei algumas coisinhas aqui para não esquecer de falar para vocês que o que pode levar a essa fome emocional. Então assim, e como eu contei a história dessa paciente, né, que ficava sozinha e comia, ou todo dia que eu vou assistir um filme eu preciso mastigar alguma coisa. Eu sempre dou o exemplo também do meu filho. Às vezes que ele ficava na frente da TV, ele falava: "Mãe, tô com fome". Falei: "Fome? Mas você acabou de comer". "Ah, eu queria comer alguma coisa". Eu falei: "Então tá bom, então desliga a TV, vem aqui na mesa, come alguma coisinha, come uma fruta, depois você volta". "Ah, não, acho que não quero". Então não é fome, porque a tela gera muita ansiedade. 80% da nossa ansiedade do dia pode ser gerado por conta da tela, né? Quem trabalha no computador, então você quer mastigar e o cérebro começa a associar: tô na frente da tela, quero mastigar. Então não é fome, né? É a vontade de comer. Quem faz dietas muito restritas também pode ser levado aí a essa fome emocional, né? Porque eu restringo por muito tempo, depois eu arrebento. Então, exemplo, um doce. Vou ficar 30 dias sem comer doce e quando eu comer, eu vou aproveitar, porque meu cérebro acha que qualquer restrição vai gerar compulsão depois. Então, eu vou aproveitar porque eu não sei quando eu vou ter de novo, ou se eu vou ter que restringir de novo, né? Então, o nosso cérebro já começa a comer de forma errada, né? A vontade já começa de forma errada, certo? O que mais que a gente pode falar? A falta de planejamento. Se eu tenho o aplicativo do iFood no meu celular, então a falta de planejamento, se eu não tenho nenhuma marmitinha pronta em casa, por exemplo, isso, eu chego cansada do trabalho, não tenho nada pronto, eu vou pedir lá no iFood, né? Então é algo que a gente pode se planejar também para evitar esses gatilhos, né? Então se eu deixar, não preciso nem a marmitinha montadinha, certinha, né? Mas se eu deixar uma carne moída congelada, um frango desfiado, eu poder descongelar e colocar ali num pão, fazer um lanche natural, né? Ou colocar no macarrão mesmo, uma batata na air fry, né? Que eu corto ali na hora, coloco na air fry e como ele com frango, vai ser muito mais saudável e vai ser muito prático, como o tempo que você levaria para receber a comida na sua casa, certo? Então, esses gatilhos a gente consegue melhorar com o planejamento, né? Eu tento excluir meu aplicativo, eu tento evitar ter em casa as coisas. Então, se eu tenho lá o doce, se eu sei que eu fico sozinha e eu como lá o doce todo dia que eu tô sozinha, por que eu vou ter esse doce? Então, a nossa meta é dificultar esse acesso, né? Então, eu vou dificultar, não vou comprar, porque vai ser muito mais difícil. Na hora que eu tô lá sozinha em casa, ao invés de beliscar armário, geladeira, não tem nada, eu não vou sair no mercado para comprar um doce, já que eu tô com vontade. A gente vai pensar um pouquinho mais antes, né?
Então, uma estratégia que eu dou para vocês é que vocês sempre se reflitam nisso. Tenta sempre se perguntar, quando você for comer alguma coisa, é fome ou é vontade de comer? Você parando, só de você parar para se perguntar, a gente já leva para o consciente. E esse consciente não deixa a gente comer loucamente para depois levar à frustração, tá? Então eu paro e pergunto, é fome ou vontade de comer? Ah, é fome, Camila, é fome, então é isso que tá no meu plano? Isso aqui vai me ajudar a perder 10 quilos lá em 90 dias, como é meu propósito? Acho que não. Ou você se permite, coloca um limite. Não, hoje eu tô com vontade, tô de TPM, eu vou comer essa barra de chocolate. Beleza, vou comer essa barra de chocolate hoje, mas até daqui 20 dias eu não vou mais comer chocolate, é isso mesmo? Eu tô consciente? Então, beleza, tá? E pensando outra estratégia, planejamento. Sempre, gente, planejamento e constância é a chave do emagrecimento, anotem isso. O planejamento. O que eu vou fazer final de semana? Putz, final de semana eu tenho um casamento e tenho um aniversário. Eu sei que eu já vou abusar. Então, agora, não vou comer esse doce que tá aqui na geladeira, esse chocolate aqui do armário, não, porque eu sei que final de semana eu já vou abusar. E isso vai fazendo com que você traga pro seu cérebro coisas que, assim, ó, você não vai comer agora, porém, você não tá restringindo. Eu não vou comer agora porque eu sei que eu vou comer ali no aniversário, no final de semana, então isso vai ajudar, certo? Uma coisa muito importante também, que eu recebo muito no consultório, é que a gente sempre tem que lembrar do nosso propósito, tá? A galera de casa não precisa estar na dieta só porque a gente está, tá? Então, assim, esse propósito é individual. Não é porque eu quero perder 10 quilos em 90 dias que o meu marido também precisa se restringir. É claro que ajudaria muito, né? Ajudaria muito ele não pedir uma pizza, a gente sentir o cheiro e você não ter ela em casa. Mas nem sempre é assim, tá? Então não é porque o marido tá comendo errado ou porque o filho quer comer um sorvete no final de semana que você vai ter que fazer junto ou colocar a culpa, né? Que o marido não ajuda. Primeiro de tudo, saiba que hábito começa em casa, tá? Se a gente não coloca dentro de casa os alimentos errados, a gente não vai consumir. Se eu tiver uma Coca-Cola na geladeira, normalmente não vou deixar perder o gás, eu vou tentar tomar para não estragar. Se eu deixar um chocolate no armário, eu não vou esperar ele vencer lá para jogar no lixo, eu vou consumir, tá? Então, assim, lembre-se que tudo que você leva para dentro da sua casa, que essa mentalidade começa lá no mercado, quando eu tô fazendo minha compra do mês, da semana, tá? Então, se eu levo para dentro da minha casa, vai ser um hábito. Se eu como lá no aniversário, lá na rua, tudo bem, é eventual. Então, a gente não tem esse hábito em casa. Por isso que eu falo, evita comprar em casa. Quando eu sair, comer, tá tudo bem, tá? Esse é o equilíbrio. Então, lembre-se sempre, estratégia também para maridos que comem errado junto de você. Tenha em casa congelado, gente, planejamento do congelamento é a melhor coisa, tá? Se eu tenho pastelzinho congelado de frango, se eu tenho um salgado fit no freezer, se eu faço um lanche natural, um hambúrguer, né, um caseiro, seria muito melhor, mataria minha vontade e eu não precisaria comer o lanche gordo lá do carrinho, tá? Então, isso também é uma estratégia ótima para fome, tá? Para essa fome emocional, que a gente come com outra vontade, né? Que não é a comida que a gente precisa, que não vai levar a gente ao nosso propósito, sabe? E o que a gente consegue, como que pode atrapalhar o nosso emagrecimento, essa fome emocional? Então, ela pode gerar frustração. Primeiro, o arrependimento, depois que você come, você viu que isso não levou você para o seu propósito. E segundo, que é algo que você tem em mente, igual aquela minha paciente que eu contei no início. Eu faço dieta certinho durante a semana, final de semana faço... Na cabeça dela, ela fazia normal, ela dava um pequeno abuso. E não emagreço. Então, dieta não serve para nada. Eu tô me restringindo aqui durante a semana e a dieta não faz efeito. Então, toda a restrição que eu tô tendo não tá valendo de nada. Então, isso faz com que a gente se frustre,
né? E essa frustração leva a gente a desacreditar que a gente consegue, né? Então, essa mudança de mentalidade vai ficando com barreiras. Então, isso é muito ruim, né? Então, assim, o emagrecimento começa tanto na mente. Eu vou contar outra história pra vocês. Tinha uma paciente que ela, quando criança, isso aí a gente foi descobrir com a terapia dela, na terapeuta. Quando criança, ela caiu, ela tava no mercado com a mãe dela, ela caiu, se machucou, ralou o joelho, eu sei que começou a sangrar lá, e dela chorava e tal. E a mãe saindo do mercado, tava com um chocolate na mão, enfiou um chocolate na boca dela, pra ela parar de chorar, né, pra acalmar. E toda dor que ela tem hoje, todo choro interno que ela tem hoje, ela compensava, né? Hoje em dia a gente já descobriu essa causa, ela compensava com algum doce. Ela tinha que comer. Olha a fome emocional de onde vem, gente. Lá do passado. Então, ela tinha que compensar essa fome com doce. Então, ela era descontrolada com o consumo de doce. Tem outra história muito legal também de uma paciente que ela vai me escutar, que ela vai saber que é dela, que é de uma paciente que também descobriu na terapia. Olha a importância da gente se conectar com a gente mesmo para ver o que pode atrapalhar hoje no meu emagrecimento. Essa paciente, quando fazia uma compra lá do mês, né, uma casa cheia de irmãos, então a mãe falava, ó, cada um compra uma coisa e no mês que vocês podem consumir. Então tá, cada um pegava uma coisa e ela não comia dela, os irmãos iam lá e pegavam dela. E a mãe falava, mas você também alergiou aí, não comeu o seu, tem que comer logo. E aí pronto. Hoje em dia ela desenvolveu uma obesidade, né, grau 3 aí, obesidade mórbida, por conta do comer sem necessidade, sem pausa, porque ela tem que comer logo. O que ela acreditou? Na crença de que tenho que comer tudo, tenho que comer logo. Então, olha como a mentalidade pode nos influenciar muito, tá? Então, e daí, com a ajuda da terapia, a gente descobriu isso. Que ela comia sem vontade porque ela tinha que comer muito, tinha que comer logo. E aí, foi quando ela começava a esconder, ela teve uma época que ela escondia esse alimento dos irmãos, para os irmãos não acharem e ela poder comer depois, certo? Então, assim, nossa, tem várias histórias legais, senão a gente vai ficar aqui um tempão contando pra vocês. Bom, mas vamos lá, voltando, então. Um exemplo muito prático também do prejuízo que pode causar é da criança. Que normalmente essa frustração é como a gente faz, eu falo até em consultas quando eu atendo criança, que normalmente a gente não, eu falo para os pais, né, não pode nunca falar assim, ó, você vai comer a comida inteira porque depois você vai ganhar a sobremesa. Só se você comer a comida toda, o prato inteiro aí, que depois você vai brincar. Porque o que a gente cria como crença na mente? Eu preciso comer o ruim, fazer o ruim para ganhar o bom. Então é isso que eu tenho em mente. Que eu preciso fazer a parte ruim para depois ganhar a parte boa. Então eu começo a conduzir, né, como se minha comida, a refeição, a salada fosse algo ruim. E futuramente isso vai levar ao comer emocional. Eu tenho que comer por obrigação para eu conseguir comer doce. Eu tenho que comer por obrigação para depois eu conseguir sair, ter algum prazer, tá? E ainda, desculpa, gente. E ainda falando sobre fome emocional, gente, é tanto assunto que eu quero falar tudo de uma vez. Ainda falando sobre fome emocional. Gente, isso é hormonal, tá? Então, a gente tem um neurotransmissor, que é a dopamina, que ela nos dá prazer. Então, quando a gente tá em estresse, muitos trabalhos, cabeça estressada, né? O corpo se sente no estresse, ele quer te dar prazer, ele quer te dar algo bom. E como que a gente consegue? Produzindo dopamina. E como que a gente produz dopamina? Como que a gente ajuda essa dopamina a ser produzida? Com açúcar. Então, normalmente, quando a gente quer algo gostoso, a gente quer algo palatável, né? Uma coisa gorda, né? Um doce, um carboidrato, um chocolate, quando a gente quer essa fome emocional.
Então é algo gostoso ali que a gente come e depois não sacia, porque produz dopamina, depois cai e daí vem a frustração e aí eu quero de novo e daí liga outro ciclo da insulina, né? Que a minha insulina cai e eu quero de novo esse doce. Então, por isso que é importantíssimo a gente pensar que a fome emocional, ela normalmente não é resolvida com a comida, né? Como eu falei, se o problema não é fome, a solução não é comida, tá? Então, a gente tem que saber que gatilho, o que tá fazendo eu consumir. E essa questão de parar para pensar, opa, eu tô comendo porque eu tô com fome ou eu tô com vontade de comer? Ah, é fome? O que tá no meu plano alimentar? Então eu vou comer o que tá dentro do plano. Só da gente trazer pro consciente faz muita diferença. E outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês refletirem. Você, normalmente mulher, né, que não tem tempo de nada, a gente é trabalho, é filho, é marido, é casa, milhões de coisas, a gente se doa muito e a gente esquece da gente. Então eu queria deixar um recadinho para vocês tentarem refletir se vocês estão se conectando com vocês mesmos, se vocês têm um tempo para vocês. Você tira um tempo de hobby? Você lembra qual que é o seu hobby preferido? Você consegue tirar um tempinho só para você, sem pensar em nada, sem pensar em filho, marido, casa, trabalho, nada? Tentem pensar nisso, porque essa conexão a gente consegue buscar e isso vai impactar até no nosso emagrecimento, certo? Então, assim, tenta pensar o que te faz feliz, o que te ajuda a te fazer feliz. Porque muitas vezes a fome emocional, a gente não precisa descontar na comida. A gente pode pôr um tênis e fazer uma caminhada, a gente pode pegar um livro para ler, a gente pode fazer um banho bem relaxado, gostoso, uma sessão de autocuidado. Então, pensar que o cérebro já tem traçado esse caminho que eu falei da dopamina, né? Do prazer imediato. E todo prazer imediato não leva ao meu propósito, né? Então, se eu quero suprir aquele prazer imediato ali, isso não vai fazer com que eu leve, isso não vai fazer com que eu busque o meu propósito, né? O resultado não vai ser esse. Então, tentem pensar nisso, né? O que eu gosto de fazer, o que eu tô fazendo que tá me ajudando a buscar o meu propósito de verdade, tá? Então, tenham em mente essa conexão, que isso vai ajudar muito nessa mudança de chave, que é o início do emagrecimento, né? Então, o emagrecimento começa aqui, ó, na mente. É isso que a gente tem que ter como recado. E lembre-se sempre dessa frase, que se o problema não é a fome, a solução não é a comida, certo? Gente, vou deixar aqui meu Instagram, sempre tem novidades, então toda semana a gente vai se ver aqui nas lives sobre emagrecimento. E eu peço para vocês se inscreverem no canal e ativem aqui também, entrem no link do grupo da mentoria, que vão ter lançamento, além do lançamento, vai ter muita coisa exclusiva só para quem tá lá no grupo, certo? Um beijo da Nutri, que acredita em você.